Primo, vou te falar que esse vídeo nasceu sem querer, mas se tornou o meu formato favorito de gravar aqui pro YouTube. Eu tava gravando a tela ali, modelando um esgoto sanitário de um projeto residencial ali no Revit, usando o nosso plugin, né, o Ascent.ed. A tela tava gravando só para produzir alguns conteúdos pro Instagram, gerar corte para vocês e tudo mais. E para não modelar em silêncio, eu não consigo mais focar 100%, porque ficou tão manual a modelagem que eu nem penso muito. E eu preciso de alguma coisa para me ajudar a concentrar para não ficar dispersando, né? Então eu deixei tocando um fundo de podcast que eu mesmo gerei por IA a partir de um paper interessante que eu achei no Archives, que é, e agora eu vou ler para vocês, um roadmap sobre o futuro da inteligência artificial aplicada à manufatura. Foi escrito por pesquisadores de Maryland, MIT, EPFL, acho que é assim que fala, e ETH. Deve ser alguma faculdade, não conheço essas duas últimas não. Quando eu fui assistir o conteúdo bruto que eu tinha gravado da tela para fazer os cortes, eu fiquei hipnotizado, mas ter a chance de poder analisar a forma com que eu estava modelando o projeto e o podcast ali tocando no fundo, as coisas se misturavam e eu fiquei 1 hora e meia assistindo e eu pensei, pô, se isso me deixou imerso, que eu estava fazendo, e eu sabia o que ia acontecer, provavelmente ia ser interessante para vocês também. Vocês iam tirar algum valor disso. Foi daí que surgiu a ideia desse formato. Vocês vão conseguir ver todo o meu processo de modelagem na íntegra, do jeito que ele acontece de verdade, no dia a dia, e ao mesmo tempo vocês vão acompanhar um podcast de inteligência artificial aplicada à manufatura industrial. E dessa forma eu consegui matar 2 coelhos com uma caixa d'água só. Então, primeiro de tudo, conseguir compartilhar esse podcast que eu estou criando com inteligência artificial, usando para parar de consumir conteúdo genérico da internet. E hoje eu não sei mais o que Donald Trump tá soltando ali do ZT dele, tá rolando umas tretas que eu vejo de vez em quando nas threads do YouTube. E tô substituindo por conteúdos relevantes para o nosso mercado. Para que eu consiga consumir coisas relevantes e em paralelo aí quando eu estou fazendo uma atividade mais chata e burocrática. E a segunda coisa que não é menos importante é produzir um conteúdo de mão na massa, do dia a dia ali para vocês. E o nome desse quadro vai ser o Ascentcast. Esse é o piloto, é o primeiro episódio. E é um formato sem esconder detalhes do processo, então é na íntegra mesmo ali. Os únicos recortes são tempos mortos de algum carregamento, alguma coisa que o PC travou, algo do tipo, e informações confidenciais do cliente. Sem mais delonga, fiquem aí com um dia modelando comigo, escutando um podcastzinho maroto para aprender bastante coisa nesse processo. Então, quero que vocês compartilhem comigo os insights que vocês tiveram em modelagem, os insights que vocês tiveram com o artigo e me contem se gostou, beleza? Até mais! Neste exato momento, tem uma fábrica operando em algum lugar do mundo, onde uma máquina não apenas percebeu que a sua própria engrenagem vai quebrar daqui a 10 minutos, Uhum. como ela já reagendou toda a produção do dia, ela desviou o fluxo de materiais para uma linha alternativa e, já encomendou uma peça de reposição. E o detalhe mais importante, né? Fez absolutamente tudo isso sem que um único ser humano precisasse apertar um botão de emergência. Exato, sem ninguém assinar uma ordem de serviço. E olha, o que a gente está descrevendo aqui não é mais um cenário hipotético de ficção científica para a próxima década. Não, com certeza não. É a realidade puramente documentada que embasa a nossa análise a fundo de hoje. Nós estamos debruçados sobre o roteiro de 2026 sobre inteligência artificial e aprendizado de máquina para manufatura inteligente. Que é um material bem denso, né? Muito denso. É um manifesto assinado por pesquisadores de dezenas de instituições globais de ponta. A proposta central do documento é justamente destrinchar como a inteligência artificial abandonou de vez aquele status de experimento isolado em laboratório. Deixou de ser só uma curiosidade acadêmica. Pois é, ela passou a se integrar como o verdadeiro sistema nervoso central das plantas industriais modernas. E a nossa missão hoje é entender as engrenagens dessa transição. Com certeza. Queremos explorar como esses modelos evoluíram estruturalmente, sabe? E, principalmente, examinar os resultados práticos que já estão sendo entregues no chão de fábrica. Resultados que, muitas vezes são assustadores de tão eficientes. E para quem nos ouve, é fundamental entender por que isso importa tanto. Essa mudança estrutural afeta diretamente a base da economia global. Afeta tudo. Tudo. A resiliência das cadeias de suprimentos dita a disponibilidade e o preço de absolutamente tudo que a sociedade consome, desde a montagem de veículos até,
o encapsulamento de medicamentos críticos à fabricação de semicondutores. É a base de tudo. Quando a manufatura atingir esse nível de inteligência autônoma, o impacto reverbera de uma forma muito clara, né? Produtos significativamente mais baratos, processos infinitamente mais seguros para os trabalhadores. E a questão da sustentabilidade também, que é crucial. Nossa, sim. Uma redução drástica na pegada de carbono. Porque pensa bem, uma fábrica que não desperdiça material e não sofre paradas inesperadas é, por definição, um pilar de sustentabilidade. Exatamente. E os dados apresentados no documento provam que essa conversa deixou de ser filosófica faz tempo. Os dados já estão na mesa e os resultados são muito reais. Eu confesso que fico muito empolgado lendo isso, mas para a gente entender o peso dos números que vamos abordar, a gente precisa mapear a trajetória. Puxar o fio da meada, né? Isso, Para ver como chegamos até aqui. isso. Porque a automação passou por fases muito distintas. Se a gente olhar lá para os anos 90, a automação industrial lembrava muito o controle de cruzeiro de um carro daquela época. Ah, aquela tecnologia de manter a velocidade. Exato. O sistema mantinha a velocidade constante numa linha reta perfeitamente lisa. Mas, se surgisse um buraco imprevisto ou, sei lá, uma curva mais fechada, O sistema falhava. falhava. O carro fatalmente sairia da pista, porque simplesmente não havia capacidade de adaptação ao contexto. Era um sistema rígido, Dacional precoce. que era o domínio total da robótica rígida, né? Isso. As máquinas executavam exatamente o mesmo movimento repetitivo milhões de vezes, com uma precisão que um humano jamais alcançaria, claro. Mas elas eram sistemas completamente cegos. Uma linha de montagem não sabia o que estava montando. Nenhuma ideia. Ela apenas executava coordenadas espaciais, X, Y e Z. E aí, logo em seguida, a gente tem a nova fase fundacional. Que é ali entre 2000 e 2010. Exatamente. Que introduziu com força a internet das coisas. Foi aquele momento em que a indústria espalhou sensores térmicos, sensores de vibração, ópticos por toda a planta. Foi o boom dos dados, né? As máquinas ganharam uma capacidade sensorial massiva. Gerando oceanos de Big Data. Mas, e aqui tem um grande porém, ainda faltava a arquitetura computacional capaz de interpretar esses dados em tempo real. É o que a gente sempre fala. A máquina sentia a vibração anômala, ela sabia que estava tremendo mais do que o normal, mas não sabia diagnosticar a causa estrutural dessa vibração. Faltava o cérebro ali, sabe? E o ponto de inflexão, segundo o documento, ocorre na janela de 2014 a 2025. O Deep Learning. As redes neurais profundas. Uhum. Elas entraram em cena para devorar todo esse Big Data e começar a de fato prever falhas. Mas o que o documento de 2026 projeta para essa próxima década é um salto ainda mais radical. Que é a transição definitiva para a chamada inteligência artificial de próxima geração. Isso, focada muito especificamente na IA agêntica. E olha, aqui entra uma diferença fundamental de paradigma para a galera que está acompanhando. Um algoritmo tradicional, mesmo sendo de aprendizado de máquina, geralmente segue uma árvore de decisão complexa. Tipo regras pré-definidas. Tipo, se a temperatura subir, acione o resfriamento. É reativo. Já a IA agêntica age como aquele motorista de aplicativo experiente e autônomo. Que conhece todos os atalhos. Exato. O agente tem um objetivo final, digamos, manter a produção em 10.000 unidades por dia com o menor custo de energia. E ele próprio raciocina e escolhe os caminhos dinâmicos para chegar lá, Desviando de obstáculos, lidando com máquinas quebradas. sem precisar de um roteiro pré-programado por um engenheiro. Mas ok, vamos empacotar isso. Como essa autonomia de raciocínio, de ter agentes autônomos, funciona na prática do chão de fábrica? Bom, o mecanismo por trás disso envolve dar ao sistema a capacidade de simular cenários concorrentes em frações de segundo. Cenários concorrentes, como assim? Imagina uma fresadora de alta precisão que sofre um desgaste microscópico na lâmina de corte. Um sistema tradicional apenas pararia a linha toda e soaria um alarme sonoro ensurdecedor. O famoso botão vermelho. Isso. Já um agente autônomo, ao detectar esse desgaste incipiente através, sei lá, de sensores acústicos, ele não interrompe a produção imediatamente. Ele pensa antes de agir. Exatamente. Ele calcula instantaneamente o impacto no inventário global.
Ele cruza essa informação com os prazos de entrega dos clientes, identifica, por exemplo, outras 3 fresadoras que estão ociosas na planta naquele momento. Nossa, Então, ele redireciona os veículos guiados de forma autônoma, os AGVs, para levarem a matéria-prima até essas máquinas alternativas, tudo em tempo real. e resolve a interrupção ativamente. Ele orquestra a fábrica inteira como um sistema fluido, não mais como uma linha sequencial engessada. Perfeito. É uma fábrica que funciona como um organismo vivo, sabe? Capaz de se autocurar e contornar suas próprias lesões internas. O conceito é fascinante, de verdade, mas a indústria pesada é movida por planilhas de custos, margens de lucro, mitigação de riscos reais. O papel aceita qualquer teoria, né? Mas o que os relatórios de auditoria financeira estão mostrando sobre a implementação dessa IA agêntica? Dá resultado? Dá, e muito. O roteiro compila dados da Global Lighthouse Network, que é uma iniciativa do Fórum Econômico Mundial. Eles auditam as fábricas mais avançadas do planeta. E os números documentados, olha, indicam ganhos que frequentemente ultrapassam a marca de 50% em métricas essenciais. 50%? Uhum, 50%. Estamos falando de uma redução drástica nos custos de conversão. Que é basicamente o custo de transformar a matéria-prima em produto final, certo? Exato. E isso vem acompanhado de encurtamentos absurdos nos tempos de ciclo de fabricação, além de quedas vertiginosas nas taxas de devolução por defeitos. Mas vamos olhar para a vida real. Como uma redução de 50% no custo de conversão se materializa no ambiente físico de uma fábrica? Não significa simplesmente que eles ligaram para a companhia elétrica e estão pagando menos pela energia. Não, de jeito nenhum. Deve envolver, tipo, uma eliminação quase completa de desperdícios de material. Redução de horas ociosas em que a máquina fica ligada esperando manutenção. Uma eficiência de calibração que antes era humanamente impossível. E o impacto financeiro mais impressionante detalhado no documento vem de um estudo de caso específico no setor automotivo. O que eles fizeram? Uma montadora gigante implementou um sistema autônomo de gestão de qualidade. O resultado direto foi uma redução de 52% nos custos gerais de produção Uau! e uma queda brutal de 78% nas despesas relacionadas à inspeção de qualidade. 78%. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque, olha, uma queda de quase 80% em inspeção soa quase perigoso à primeira vista. Levanta uma bandeira vermelha, né? Totalmente. A intuição diz que para cortar quase 80% do custo de checagem, a fábrica precisaria estar cortando atalhos, correndo o risco de mandar carros com peças defeituosas para as concessionárias só para economizar na etapa final. Como a inteligência artificial consegue cortar um custo tão massivo de controle de qualidade sem comprometer a segurança da linha de montagem e do produto final? O que é fascinante aqui é que o segredo estrutural não é inspecionar menos, é inspecionar de forma intrínseca através do que a engenharia de dados chama de fusão multimodal. Fusão multimodal. Explica isso pra gente. Bom, a inspeção tradicional numa fábrica costuma ser visual e alocada lá no final do processo. O processo termina, uma câmera ou um humano analisa a peça de metal e decide se ela passa ou vai para o lixo. É a inspeção reativa. Isso. A fusão multimodal atua durante o segundo exato da usinagem. O modelo de IA processa simultaneamente o fluxo de dados térmicos da lâmina, os microdesvios na vibração do motor e a assinatura acústica da fricção. Então, a máquina literalmente ouve o padrão sonoro do corte do metal. Exatamente. Ela ouve, ela sente a vibração, ela mede o calor, tudo ao mesmo tempo. E aí, ao cruzar o som do corte, o calor gerado e a vibração em tempo real, a IA percebe que a integridade estrutural daquela peça específica vai falhar antes mesmo do processo terminar. Perfeito! Ela não descarta a peça no final da linha. Ela ajusta a calibração no milissegundo seguinte para evitar o defeito, ou, em último caso, aborta o corte imediatamente para não gastar energia com o material que já está condenado. Ah, entendi. Então a inspeção deixa de ser uma triagem lá no final do túnel. E passa a ser preditiva e prescritiva ao longo de cada etapa.
o defeito simplesmente deixa de ser fabricado. Faz todo sentido. É essa eliminação de produtos acabados defeituosos que derruba o custo de inspeção em 78%. Os humanos só vão olhar o que for realmente muito complexo. Exato. Os recursos de auditoria humana são redirecionados apenas para as anomalias extremas. Mas isso, claro, exige um poder computacional absurdo. Com certeza. Isso nos leva a uma questão técnica bem densa. Porque processar fluxos contínuos de som, calor e vibração em frações de segundo e ainda alterar o comportamento de equipamentos pesados requer modelos muito além das arquiteturas comuns. Muito além das redes neurais tradicionais. E aqui a gente toca no maior gargalo que a indústria encontrou nos últimos anos, que é o problema da caixa preta do Deep Learning. A gente pode fazer uma analogia clara aqui. Adoro analogias, vamos lá. Um modelo de rede neural puramente treinado em dados é como um chefe famoso que faz um prato maravilhoso, mas se recusa a dar receita. Você adora o resultado, mas não faz a menor ideia do que está comendo. Ou como um estudante que decorou as respostas da prova de matemática, mas não sabe as fórmulas. Ele tem uma precisão incrível no teste padrão, mas se a prova tiver uma variável inédita, ele falha catastroficamente. Porque ele entende a estatística, mas desconhece completamente as leis fundamentais. E o ambiente industrial lida exatamente com esse risco. Uma rede neural de caixa preta pura, ao devorar terabytes de dados, pode encontrar padrões e fornecer previsões ótimas em um ambiente supercontrolado. Mas a fábrica do mundo real é caótica, né? Exatamente. E aí esses modelos frequentemente sugerem soluções operacionais que no mundo físico são simplesmente absurdos termodinâmicos. Claro, porque a rede neural pura procura só padrões estatísticos nos dados históricos. Se o sensor tiver com ruído, ela pode sugerir que o material seja resfriado a uma velocidade que quebra as leis da termodinâmica. Ou simplesmente ignorar a gravidade, porque o modelo não sabe que a física existe. E como é que a gente resolve isso? Então, o que tudo isso significa para os engenheiros na prática? A solução técnica que o roteiro aponta, e que é o grande vetor dessa década, é a ascensão das redes neurais informadas pela física. Informadas pela física. Sim, o PNNs, na sigla em inglês. Em vez de forçar o modelo a tentar inferir as leis da natureza tateando no escuro, errando trilhões de vezes, os engenheiros integram as equações diferenciais direto no código. As equações de conservação de massa, energia... Tudo isso, a física passa a atuar como um trilho restritivo, um viés indutivo muito forte. Ah, entendi. O modelo aprende a jogar o jogo, mas nós programamos as regras imutáveis do tabuleiro no código dele antes de começar. Exato. Isso significa que se a rede neural cogitar uma solução que viole a lei da gravidade, o próprio código rejeita o cálculo instantaneamente, forçando a IA a encontrar a melhor solução só dentro dos limites da realidade física. E essa restrição, paradoxalmente, torna o treinamento muito mais rápido, porque a IA não perde tempo computacional redescobrindo a roda da física, sabe? Isso é genial. E gera uma confiabilidade absurda, não é? Inabalável. Quando se está fabricando lâminas de turbinas de aviação ou componentes de reatores nucleares, uma previsão estatística falha não é só perda de dinheiro, resulta em colapsos perigosos. E se conectarmos isso ao cenário geral, isso muda o jogo para outra tecnologia, os gêmeos digitais. Um gêmeo digital deixa de ser só uma representação tridimensional bonitinha numa tela. Uma maquete em 3D. Isso. Ele passa a ser uma réplica virtual viva e rigorosamente atrelada à física do equipamento real, sincronizando dados em tempo real pelos sensores da fábrica. Essa sincronia é o que os autores chamam de metaverso industrial, certo? Exatamente. Um engenheiro pode isolar o gêmeo digital de uma turbina eólica, submetendo virtualmente as condições de um furacão de categoria 5, com vento e umidade. E o modelo vai reagir exatamente como o metal reagiria na vida real. Porque o algoritmo obedece às mesmas equações de tensão mecânica. Permite testar limites destrutivos de forma puramente digital. É um laboratório de simulação em tempo real para infraestrutura crítica. Mas, bom, toda essa sofisticação tecnológica esbarra invariavelmente numa coisa: no fator humano. A gente precisa falar disso. Sem dúvida, o gargalo humano é real. A história da adoção da tecnologia mostra que sistemas muito complexos geram muito atrito no chão de fábrica.
E o roteiro aborda intensamente essa transição da indústria 4.0 para a indústria 5.0. Que é uma mudança de paradigma essencial. Pelo que eu vi no documento, a 4.0 foi uma corrida quase cega pela eficiência bruta e digitalização total. Já a 5.0 tenta corrigir a rota, trazendo foco de volta para a centralidade do ser humano, sustentabilidade e resiliência. O humano volta para o centro do palco. E o desafio prático aqui é óbvio, né? Não adianta ter uma IA altamente sofisticada que prevê a falha de um robô com precisão absoluta se o operador daquela sessão não entender aqueles gráficos malucos na tela. Ele entra em pânico. E aperta o botão vermelho de desligamento da planta do mesmo jeito. A tecnologia avançada exige confiança, e confiança exige compreensão. Isso levanta uma questão importantíssima. A falta de confiança cognitiva é o principal motivo pelo qual sistemas avançados são subutilizados. Pensa num técnico veterano de usinagem. Ele confia nos seus 30 anos de experiência. Lógico, o cara conhece a máquina pelo cheiro. Exato. Se uma tela de computador simplesmente ordena que ele altere a pressão de uma válvula sem fornecer um raciocínio lógico, a tendência natural é que ele rejeite a recomendação. O roteiro detalha que a solução para isso está na IA explicável. A famosa XAI. O grande desafio passa a ser traduzir bilhões de cálculos em um motivo que faça sentido para um engenheiro de manutenção no final de um turno cansativo. E o documento cita o uso de valores Shapley, né? Que vem lá da teoria dos jogos. Isso, a teoria dos jogos aplicada à manufatura. É fascinante. Para ilustrar isso de forma simples para quem nos ouve, imagina um time de futebol que marca um gol. O gol não foi mérito só do atacante que chutou a bola. Teve toda uma jogada antes. Teve o meio-campista que roubou a bola, o lateral que fez o cruzamento. Os valores Shapley são um método matemático para calcular e distribuir a porcentagem exata de crédito que cada jogador teve naquele gol. E aplicando isso à fábrica, a IA usa essa mesma matemática para explicar o seu próprio gol, ou seja, a sua previsão de falha. Então ela chega para o operador e diz o quê? Ela diz, olha, eu previ que o motor vai superaquecer e a culpa se divide em 40% por causa da anomalia na vibração, 30% devido ao pico de temperatura e 30% por causa do histórico de manutenção. Ah, cara, isso é incrível. A máquina distribui a culpa entre as variáveis para que o humano compreenda a origem do diagnóstico. A transparência se torna quantificável. E além desses valores matemáticos, eles estão usando mapas de atenção visual. Em vez de simplesmente rejeitar uma peça, a tela mostra a imagem de tomografia da peça e destaca com brilho vermelho intenso uma microfissura. Ela aponta o dedo para o defeito. Exatamente. Sinaliza para o inspetor exatamente o que disparou a rejeição. Essa explicabilidade reduz demais o atrito cognitivo. E o salto mais recente que eu vi no relatório para facilitar essa interação é a integração dos grandes modelos de linguagem, os famosos LLMs, direto no ambiente industrial. Isso muda tudo. Transforma radicalmente a interface homem-máquina. Em vez de o operador precisar decifrar um painel cheio de códigos de erro, ele pode literalmente conversar com o maquinário em linguagem natural, como se estivesse mandando uma mensagem no celular para um colega de trabalho. Ele digita ou usa comando de voz e pergunta: qual foi o motivo da redução brusca na velocidade da linha 3 agora há pouco? E o maquinário responde. O modelo de linguagem, que está conectado aos sensores e aos preditores em tempo real, sintetiza tudo e responde prontamente. Detectei uma flutuação anormal na pressão hidráulica. Pelos parâmetros de segurança, reduzi a velocidade para evitar o rompimento das vedações. Recomendo agendar manutenção nas próximas 4 horas. A máquina e o operador começam a passar por um processo de adaptação cognitiva mútua, sabe? A força de trabalho humana não é mais comandada por um algoritmo insondável. Ela interage, questiona, aprende. E, simultaneamente, o sistema de IA é refinado pelo feedback do operador, criando um ciclo de melhoria orgânica e colaborativa. É a verdadeira materialização da indústria 5.0. É uma parceria de verdade. Bom, a manufatura está consolidando uma metamorfose muito profunda. Acompanhar o ritmo dessa evolução nos faz repensar a própria natureza da produção humana. Sem dúvida. As plantas industriais deixam de ser galpões passivos onde se corta ferro e passam a ser organismos proativos, estruturados em raciocínio contínuo. Exato.
A gente começou a jornada de hoje falando sobre robôs rígidos que operavam de forma cega. E exploramos como implementação de gêmeos digitais orientados pela física, IA agêntica que gerencia a própria cadeia de suprimentos e interfaces de linguagem natural mudaram o jogo. Criando ecossistemas que cortam custos pela metade e evitam defeitos antes do corte acontecer. Eles calculam riscos, executam mitigações e ainda dialogam ativamente para justificar suas decisões lógicas. E esse panorama todo, pessoal, lança uma provocação inevitável para a gente continuar refletindo depois daqui. É o tipo de coisa que tira o sono. Com certeza. Pensem nisso. Se hoje nós já testemunhamos fábricas inteiras ganhando a capacidade de diagnosticar suas próprias doenças mecânicas, de reconfigurar sua produção diante de crises e debater a física por trás de suas escolhas com técnicos usando linguagem humana. Onde isso vai parar, né? Exatamente. Até que ponto, na linha do tempo, nós ainda seremos os executores e criadores práticos da tecnologia? E a partir de que momento a nossa função vai se tornar exclusivamente a de supervisores éticos? Guardiões de propósito. Guardiões de propósito, perfeito. Encarregados apenas de direcionar uma rede autônoma, de inteligências sistêmicas que sabem projetar, construir e consertar o mundo físico de forma infinitamente mais segura e otimizada do que a nossa espécie jamais seria capaz de fazer com as próprias mãos. É, de fato, uma redefinição completa do papel humano na engenharia do nosso próprio futuro. Faz a gente pensar bastante. Bom, nós agradecemos muito a companhia de todos nesta nossa exploração a fundo do roteiro industrial de 2026. Continuem questionando, continuem explorando. E até a nossa próxima análise. Um abraço. Antes de fechar o vídeo, eu queria trazer alguns insights sobre esse experimento. E vamos dividir em duas áreas. A primeira é sobre a minha própria modelagem, o que eu vi assistindo o conteúdo bruto. E a segunda é sobre o paper propriamente dito. O que é que ele mudou na minha forma de pensar? Pois bem, assistindo o vídeo de fora, eu percebi uma coisa óbvia que não tinha visto enquanto fazia o projeto. Alguns comandos super básicos, que parecem bobos numa operação isolada, custam muito caro quando você repete ele centenas de vezes no projeto. Por exemplo, inverter o sentido da luva, finalizar uma caixa sinfonada, rodar a rotina do Dynamo usando um reprodutor, que ainda por cima vive sumindo da tela e me obriga a ficar apertando no Windows para achar o ícone na barra de tarefas, isso me deixa maluco. Cada um isolado é 1 ou 2 segundos de distração, mas isso acaba quebrando o nosso workflow. Esses segundos, multiplicado pela quebra da nossa concentração, centenas de vezes em um projeto, é muita coisa, cara. É muita coisa. A gente podia ser muito mais eficiente. A gente vai deixando esses pequenos atalhos para depois, justamente por parecerem simples, e eu não foquei tanto no plugin e nas automações, mas percebi que isso tem um impacto muito grande na execução. Então, com base nisso, eu já mapeei 5 comandos novos para entrar no plugin da ASIC. Primeiro, finalização da caixa sinfonada, eu uso rotina do Dynamo, mas tem que virar um comando do nosso plugin. Inverter o sentido da luva para que vocês consigam botar um atalho, e eu quero botar um atalho também. Ligação e conexão também vai entrar como um atalho. Trocar o material do trecho, então às vezes a gente acontece de modelar, por exemplo, em série normal, e aí a gente quer trocar para série reforçada. Tem que selecionar todo o trecho e ir mudando os tubos, depois ir mudando as conexões. Criar um comando para que isso já seja alterado automaticamente. Copiar os trechos em paralelo e manter a distância entre os tubos, mesmo quando eles têm direções diferentes no trecho que a gente está modelando. Com uma seleção decente e o suporte a sistemas personalizados, o Revit tem um comando nativo para tubulações paralelas, só que ele não tem uma seleção muito boa e não permite você selecionar qual sistema exatamente você quer, né? Outra coisa que ficou na minha cara é que o módulo de criação de trechos automáticos tem que sair para ontem. Então, quantas vezes vocês não viram no vídeo eu copiando 2 joelhos de 45 graus, tendo que conectar toda hora, alinhar os tubos exatamente no conector para que não perca a altura ali e não mexa no trecho anterior. Então, isso tudo é para ser só um comando que já modela esses 2 joelhos para a gente. Outra coisa, copiar a tubulação do lavatório, várias vezes eu tive que copiar a tubulação da ventilação e a gente tem que mover para aquela outra área do projeto, aí volta, procura, vai no banheiro certo, enfim, tem que ficar rotacionando, ajustando. Isso tem que resolver, a gente tem que dar um clique e tem que acontecer. A gente já tem um protótipo desse comando,
e precisa realmente finalizar e criar todas as possibilidades de trechos para que a gente consiga utilizar e seja uma caixinha de ferramenta. Eu quero criar um vaso sanitário aqui nesse subcoletor, toma o vaso sanitário. Quero criar ventilação nessa posição, clica no tubo, clica na coluna, já vai a ventilação certinha. Então, a gente tem que fazer isso para ontem. E aí, juntando um pouquinho com a segunda parte dessa reflexão, e tem a ver com um artigo, e que foi a maior ideia e mais ambiciosa que eu tive, que é a ideia de um novo módulo para o plugin, que a gente precisa ter uma forma ágil e prática de obter informação entre as interfaces de instalação e de estrutura, por exemplo. Vou pegar a estrutura nesse primeiro momento. Eu não estou falando assim de um simples clash detection, né? Você modela o tubo ali, modela todo o projeto do pavimento, roda um clash detection, vê qual tubo topou e não topou e resolve ali tudo de uma vez. Estou falando de medidas e relações entre elementos que ajudem você na tomada de decisão no momento que você está modelando, em tempo real. Então, deixar um comando executando em background para te dar esse feedback a todo momento. E o que seria esse feedback? Então, são coisas como, esse tubo aqui está furando a viga. Beleza, isso é um clash detection. Só que, qual é a distância da face inferior do tubo e a parte inferior e a face inferior da viga? Essa distância é 5 centímetros. E esse módulo já tem um cálculo de furações que ele já te dá um feedback. Para esse furo ser aprovado, você precisa subir o tubo pelo menos 3 centímetros para respeitar o cobrimento mínimo de concreto para essa situação de viga. Outro ponto é o seguinte, você acaba de modelar um banheiro. E aí, beleza, você terminou o banheiro, não tem nenhum clash, não tem nada. Só que aí, o novo módulo vai fazer o quê? Ele vai olhar esse banheiro e vai olhar a relação com os elementos estruturais. E aí, vamos supor que ele analisa e ele vai ver qual que é o tubo mais alto desse sistema. Provavelmente vai ser ou o tubo do lavatório ou o tubo de ventilação. Vamos supor que é o tubo de ventilação nesse caso. Então, aqui nesse sistema, o tubo de ventilação é o que está mais próximo da laje. E ele pega no ponto mais alto dessa ventilação e vê qual é a diferença de altura da face inferior da laje para a face inferior do tubo. Com essa diferença de altura, ele pode dar um feedback para você dizendo, ó, você pode otimizar a altura desse ambiente e subir um pouco mais todo o seu sistema para que você tenha menos gasto com suporte, facilita a instalação, né, porque vai estar mais próximo à laje, e você também vai economizar na profundidade da caixa sifonada, facilitando as manutenções. Entende onde a gente quer chegar? É da análise em tempo de projeto, em tempo de execução do projeto ali real, antes de você terminar tudo, para você já ajustar o que você está fazendo ali na hora e tomar decisões baseadas em um feedback que tenha dados e diretrizes que a gente vai mapear junto. Então, isso é uma forma de pré-dimensionar e fazer uma análise preditiva de problemas no modelo de forma ativa, né? De forma em tempo real para vocês. E você não precisa esperar o pessoal da coordenação rodar um relatório de clash ou algo do tipo. Eu tive esse insight aqui no meio do vídeo, quando eu estava fazendo para vocês, e já estou formatando um produto para que a gente consiga colocar isso no mercado. Então, novidades em breve aí para vocês. Agora vamos para o paper. A primeira coisa que ficou clara para mim é que a IA agêntica está no centro das atenções. Quando eu digo agêntica, é tipo uma IA que não só responde, né? Não só gera uma resposta para você. Ela tem ferramentas, ela executa ações, ela mede o resultado, ela se corrige sozinha de acordo com esse feedback. Todos os papers, todas as empresas, a indústria inteira está falando disso, em todos os setores. Então é uma coisa que a gente deve ficar de olho e deve buscar formas de trazer isso para o nosso mercado de engenharia também. O segundo ponto, e a parte que mais grudou na minha cabeça, a manufatura está cada vez mais alimentando os modelos de IA com dados do mundo real, dando ferramentas para que eles reajam a eventos do mundo real através de sensores e medidores e que eles corrijam processos e tomem decisões de coisas críticas da operação. Essa abordagem aumentou 50% das métricas de conversão de matéria-prima em produto e também reduziu a devolução de produtos defeituosos em alguns cases do estudo. Num outro estudo de caso de uma montadora de carros, os custos de produção dessa montadora reduziram em 50%. E eles também economizaram 78% nas despesas com inspeção de qualidade. O custo de produção deve ser algo muito relevante para a montadora, mas o custo com inspeções de qualidade eu não sei quão relevante é, mas foi um dado realmente
impressionante. E se vocês pararem para pensar, exatamente o que está acontecendo com modelos de geração de código que a gente usa no dia a dia, como o Claude, o ChatGPT, enfim, todos esses modelos que tem aí, que é dar feedback constante para que o agente avalie o próprio resultado. Então, dá ferramentas para que ele consiga chegar nesse resultado e ele consiga refletir sobre aquilo para te tomar uma decisão. Tem uma palavra que vem aparecendo em todo lugar, que é hardness, que é justamente isso, construir um ambiente de feedback e de ferramentas que o agente meça a qualidade do que ele está gerando ali e decida quais variáveis ele vai otimizar de acordo com o treinamento do modelo ou então com o fine tuning que você fez, né? Com as configurações que você fez. E ele faz isso durante a execução da tarefa. Como é que isso acontece no nosso dia a dia? Um exemplo mais prático é você pedir para o ChatGPT gerar um site para você. Ele gera o conteúdo HTML, né, o conteúdo ali do site que vai ser renderizado pelo navegador, e ele mesmo já abre essa página no navegador, ele já toma o controle ali do navegador embutido, olha a página, tira um print para ver se todos os elementos do planejamento dele tá onde ele planejou, e ele mesmo gera feedback. Se tiver alguma coisa fora do lugar, ele mesmo vai refletir e dizer, pô, esse botão aqui tá fora do lugar, esse botão tá com a cor errada, esse botão não tá formatado, ele não espera que a gente teste e mande para ele de volta. Então, esse é um conceito que está ficando cada vez mais popular e que a gente tem que ficar de olho. Eu li em outro paper recente, eu fiz até blog post sobre isso, que é LLMs que estavam extraindo informação de modelos BIM de forma adaptativa. Então, ele não gerava consultas estáticas no modelo, ou seja, ele não vai analisar ali o modelo e, por exemplo, eu quero consultar a parede. Ele vai gerar o código do modelo e tentar acertar. Não. Ele vai iterando, vendo se deu certo ou se deu errado e melhorando o próprio código para consultar o modelo. Então, é isso que é a consulta de forma adaptativa. Nesse artigo, eles aplicam conceitos bem parecidos com o que o pessoal da manufatura e o pessoal que a gente tem mais contato estão fazendo com os modelos de codificação. Desde então, desde quando eu li esse paper, eu tenho uma coisa aqui martelando na minha cabeça. Como a gente melhora o feedback para esses agentes de IA que usam modelos BIM, para que eles consultem melhor os modelos BIM. Como a gente pode construir ferramentas que digam se o dado que ele extraiu está dentro do esperado e se atende os requisitos do empreendimento. Então, como a gente vai gerar esses parâmetros? É uma coisa que a gente tem que pensar e eu planejo me aprofundar muito nesse tema porque eu vejo que é uma opção a falta de padronização que a gente tem no mercado. E a gente vai para o terceiro ponto. Uma técnica muito interessante que eles trazem é o processamento multimodal. Em vez de inspecionar a qualidade de um produto só quando ele está pronto, a inspeção acontece durante a confecção, etapa por etapa. Pensa que você está fabricando uma fábrica. No método tradicional que a indústria de manufatura usava, eles esperavam aquela parte ali da faca ficar pronta e em seguida eles faziam os testes de qualidade. Só que com o advento desses agentes de IA, eles inspecionam a qualidade durante a execução de cada peça. Através de milhares de sensores ao mesmo tempo, a gente vai lendo tudo isso de informação, correlacionando e prevendo qual produto vai falhar antes mesmo do produto falhar. E os humanos possam tomar ações e corrigir, ajustar os equipamentos para que eles não tenham esse produto com falha e aí decidam se vai descartar ou não. Agora imagina aplicar isso no nosso trabalho. Imagina a gente ter um agente autônomo com acesso às métricas relevantes do projeto e aos objetivos do empreendimento. As diretrizes que a gente define lá com o incorporador ou então define com um brief direto para o cliente final. E a gente dá esse agente autônomo e a gente dá ao agente. Enfim, vocês entenderam. Damos ao agente um conjunto de ferramentas para extrair os dados do modelo e ele coletar feedback em tempo real para o engenheiro durante a modelagem. É uma revisão preditiva. É o que eu conversei com vocês lá no módulo novo da Asset. Só que eu não vou fazer com IA ainda, vai ser um algoritmo estático que a gente consegue criar essas relações. Mas imagina a gente trazer isso para um modelo de IA que consiga olhar mais coisas do que só o código que alguém desenvolveu. Isso aí vai resolver a coisa que eu mais odeio no meu trabalho, que é a desgraça do retrabalho. A ideia é que a gente não precise mais fechar uma etapa do projeto ou aguardar a revisão da coordenação para receber os erros ou melhorias que a gente possa fazer. Eu fico realmente muito animado com essa possibilidade. O futuro realmente parece muito promissor nesse sentido. E eu sei muito bem onde isso vai parar. Ficar pensando nessas coisas vai tirar meu sono por um bom tempo, tá? E aí, vamos para o quarto ponto do artigo.
a manufatura tem o mesmo problema que a gente. Eles geram toneladas e toneladas de dados e aí eles não usam para nada. Tá lá, subutilizado, jogado. Então, vamos fazer um exercício rápido para vocês entenderem por que eles têm o mesmo problema que a gente. Quantos modelos BIM você tem hoje na sua nuvem, no seu drivezinho ali, lindão, ou no seu CDE, e que você nunca utilizou para nada, além da sua entrega para o cliente? Nem sequer você usou para fazer uma análise interna, buscar por insights de como melhorar os próximos modelos ou ver erros de exportação. E se seu escritório é grande, eu tenho certeza que tem 200, 300 projetos com dados extremamente valiosos para o BI da sua empresa. E eu sei o motivo de você não tentar utilizar essa informação. Na verdade, todo mundo sabe, né? Você já mudou de padrões de diversas vezes durante essa jornada, às vezes foi contratado por clientes diferentes, com padrões e requisitos diferentes de dados, e não existe um protocolo comum para que você possa consultar. Então, você não tem como gerar uma base massiva, padronizada e confiável desses elementos. É um problema clássico e que o mercado já enxergou no BIM, na metodologia que a gente vem trabalhando. Só que, olhando o que vem saindo em todas essas pesquisas acadêmicas, hoje não é financeiramente viável a gente colocar um humano para fazer isso. Todo mundo tem uma noção. E esse time de pessoas fazer essa categorização e correção dos modelos na mão, ou então criar algoritmos para fazer isso. Só que os pesquisadores eles estão nos mostrando um caminho. E é totalmente possível a gente usar agentes de IA para fazer isso por nós. Fazer o trabalho bruto de análise, ler aquele monte de modelos e ver qual que é o parâmetro correto para pegar a medida que você precisa, o dado que você precisa. Entender as correlações e transformar isso em um dado consumível por a gente. Imagina você quantificar quantos elementos foram lançados em cada categoria de todos os seus modelos. Medir, e aí você faz um ensaio de medir em média quanto tempo você leva para modelar um conjunto desses elementos. Vamos supor, para lançar 100 paredes. Quanto tempo em média eu levo para lançar 100 paredes? E aí você tem o dado total de quantas paredes em cada empreendimento você lançou e você tem uma estimativa de tempo para lançar 100 dessas paredes. Com isso, você consegue estimar quanto tempo cada modelo que você tem em sua base levou para ser modelado, independente de você ter medido isso ou não. E aí, se você medir, você consegue comparar para ver o quão fiel está. E também você consegue estimar o tempo dos próximos projetos com base em um dado real que você fez através de experimento. Imagina também outro case que a gente pode identificar todas as características de uma arquitetura. Então, por exemplo, tem pavimento PET em X pavimento, tem edifício misto de garagem, enfim, vai fazendo todas essas categorizações de variações de ambiente da arquitetura, de propostas de arquitetura, e faz uma correlação de cada escolha arquitetural, de cada entrega de produto com a complexidade das instalações, ou então com o consumo de aço e concreto. Os incorporadores eles vão conseguir decidir qual que é o produto realmente que vale a pena, porque às vezes colocar uma academia em um pavimento lá superior consumiu muito concreto por causa da carga adicional, uma piscina de repente, e aí não é viável ele ficar colocando isso, ele vai optar por reposicionar essas instalações ou esses produtos. Então são muitas coisas que a gente vai conseguir ver se a gente parar para analisar os modelos e criar relações entre todos os modelos, mesmo que eles não tenham um padrão tão bem definido e que a gente não tenha precisão de 100%, sabe? Já vai ser melhor do que dar tiro no escuro. Além disso que eu falei para vocês, tem a possibilidade dos LLMs gerarem relações que a gente nunca nem pensou. Os modelos LLMs eles são maravilhosos para isso, para criar correlações. É a base de como eles são gerados. É a base que eles usam para gerar nossas respostas. Ele vai pegar um monte de texto da internet, um monte de dados, vai fazer correlações entre eles e vai ver qual é o valor mais provável para ele gerar uma resposta que a gente gosta. Então, como dever de casa, eu vou começar a estudar os modelos que eu tenho na minha base, começar a experimentar agentes, experimentar formas de extrair diferentes, experimentar as coisas que eu vi num artigo que consulta modelos de forma interativa e tentar extrair valor dessa sucata BIM que todos nós temos acumuladas no quarto e gasta dinheiro com isso, com armazenamento de drive e não está servindo para porcaria nenhuma, só para a gente ter uma segurança de que se o cliente pedir a gente tem para enviar. O quinto e último ponto, e que eu não vou me alongar muito nele, só para a gente fechar a parte do paper mesmo, de coisas que eu percebi, coisas que eu anotei aqui,
a parte de gêmeos digitais, orientado às leis da física. Então, eles não estão utilizando somente sensores de informações e agentes de alinhamento, estão construindo gêmeos digitais das fábricas para conseguir simular condições específicas. E a ideia de trazer o humano para o centro das decisões na indústria 5.0. Então, eles falam que na indústria 4.0 era quase que um expurgo dos seres humanos, né? Tentava tirar o máximo possível de decisões de algoritmos e de modelos de IA, e aí o humano ficava ali quase como um subalterno desses sistemas. A ideia é que eles tragam o humano agora para o centro de volta e que os agentes atuem como suporte, destacando informações, mostrando para ele, eu quero tomar essa decisão, eu quero desligar esse equipamento com base nesses argumentos aqui. E aí tem um humano ali com ele avaliando. Ou então ele fala, aqui nessa lâmina tem uma falha bem nesse ponto, e destaque o ponto que a lâmina não está perfeita. Tem tudo isso acontecendo, só que eu não vou me adentrar muito nesses temas, porque eu quero refletir mais sobre como isso pode impactar a gente, como a gente pode trazer para o mercado de engenharia e como isso pode afetar nosso trabalho como engenheiro. Provavelmente isso vai virar uma pauta de algum outro episódio do AscentoCast. E tá sendo um conteúdo grande, mas eu queria dizer que foi incrível criar isso aqui para vocês. Tive várias ideias de negócio, reflexões sobre o futuro do trabalho, uma lista de features para construir, muitas ideias, e toda experiência foi muito valiosa para mim. Espero que seja também muito valiosa para todos vocês. E quero ouvir suas opiniões também. O melhor lugar para a gente conversar a fundo é lá na nossa comunidade do Discord. O link tá aí na descrição. E é isso, pessoal. Se você tá aqui até o finalzinho do vídeo, eu quero te deixar uma missão. Então, eu quero que você me responda aí nos comentários. Qual o próximo combo você quer ver aqui? Qual o tipo de empreendimento, ou tipo de projeto, qual disciplina vocês querem ver a modelagem na prática, né? no dia a dia, sem cortes? E qual o tema do podcast você quer ver aqui no próximo AscentoCast? Se quiser testar o plugin da Asset, tá? Aqui na descrição também o link, é gratuito, é só baixar e usar. Beleza? Valeu!